Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos no capítulo 44, que vai falar sobre as reformas do santuário. Ele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte vai falar da reforma do ministério, do santuário. A segunda parte vai falar do dever do sacerdote, como ele deve se portar no santuário, suas vestes, seu comportamento. E, por fim, a herança que o sacerdote tem, que recebe por ministrar ao templo do Senhor. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduziste estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Então era o grande mal, né, que o povo de Israel havia cometido quando o templo ainda estava de pé. Eles introduziram estrangeiros para fazer todos os sacrifícios do templo, e eles desagradaram a Deus. Por quê? Porque havia a lei do templo, as ordenanças, os estatutos, e eles descumpriram, violaram, né? Então Deus está chamando Ezequiel, a lembrança de Ezequiel, dizendo: olha, isso não pode mais acontecer. A partir do verso 9, assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 18, ele vai trazer para nós esse entendimento da circuncisão, né? Que em Cristo nós somos circuncidados, somos marcados por Cristo. A circuncisão, ela é uma marca de quem é povo de Deus e de quem não é. E em Cristo nós recebemos essa marca, somos circuncisos de coração diante de Deus, tá? Verso 10. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem, levarão sobre si a sua iniquidade,
Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Amar e servir, né? Nós estamos diante de Deus para amar e servir, né? Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Então os levitas haviam sido julgados por Deus e aí agora eles recebem essa determinação, né? Não fariam mais o que faziam antes, né? Agora eles vão apenas guardar da guarda do templo, né? Do serviço pesado, tá? Porque o sacerdócio seria dado aos filhos de Zadok, que tinha o significado de ser a justiça de Deus. Tá? Então, nesse novo momento, nesse novo tempo do templo do Senhor, então seriam os Zadoques, né? Da família Zadok, que iriam ofertar os sacrifícios. Os levitas estariam lá, mas não mais como sacerdotes, né? Como guardas do templo, fazendo o trabalho pesado do templo, né? Por causa da sua iniquidade, porque eles se desviaram do caminho do Senhor. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles é que se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Então aqui havia essa família, os de Zadok que se permaneceram puros, né, diante de toda a iniquidade que havia sido cometido. Então para essa família foi separada o sacerdócio, né? Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas, não cingirão a ponto de lhe vir suor. Então aqui é interessante, né, um detalhe, que Deus estava preocupado. Deus se preocupa com tudo a respeito das nossas vidas. E aqui Deus então determina as vestes para esse sacerdote apresentar o holocausto ao Senhor, né? Seriam vestes que não deveria promover o suor, nem lã, deveria ser vestes leves, né? Indicando que a adoração deve ser leve, não deve ser pesada. Não deve ser um peso, mas deve ser uma alegria no coração. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for do sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Essa era a missão do sacerdote, né? E aqui estava sendo
dada para essa linhagem, os filhos de Zadok, porque eles tinham o significado de justiça de Deus, né? E eles tinham se mantido puros diante de todas as atrocidades que os outros levitas e sacerdotes haviam praticado no templo, mas essa linhagem, esses filhos de Zadok, eles permaneceram fiéis a Deus, fiéis ao estatuto, fiéis ao mandamento. Então agora eles estão recebendo essa dádiva de Deus, estão sendo separados, né, para essa tarefa tão preciosa, que é ensinar o povo, ensinar aqueles do santo do profano. Vou ler novamente o versículo 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Estavam ali com a missão do ensino, da instrução, de conduzir o povo em vitória, obedecendo os mandamentos do Senhor. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai ou mãe, ou filho ou filha, ou irmão ou irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhão 7 dias. Então, quando um desses sacerdotes, estivesse de luto, seriam 7 dias. Por 7 dias eles não entrariam no lugar dos santos, No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor. Então, mesmo quando eles estavam de luto, eles tinham que esperar 7 dias para entrar no Santo dos Santos, para ministrar o povo. E ainda assim, a primeira coisa que eles precisariam fazer era apresentar a oferta pelo seu pecado, de ter se contaminado, pelo luto. A partir do verso 28, vai falar sobre a herança desses sacerdotes. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles eram separados, totalmente separados, As coisas do mundo, as coisas mundanas, casa, bens, riquezas, não eram dados aos sacerdotes. Os sacerdotes apenas estavam com o Senhor, A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles, Então tudo que o povo levava para o templo, era dado aos sacerdotes. Eles tinham esse sustento. O sustento deles vinha do povo. O povo é que os sustentava. Eles não tinham falta de nada, Eles tinham tudo porque Deus providenciava para eles todas as coisas. O melhor versículo 30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Então, o grande segredo do templo era a distinção primeiro de quem era povo de Deus e quem não era povo de Deus, O povo de Deus precisa se converter de todo o coração. A idolatria era o grande pecado que excluía o povo do templo, Então, a circuncisão era o ritual de purificação que tornava a pessoa povo de Deus, um sinal externo para os homens. Hoje, a circuncisão acontece para homens e mulheres, mas acontece no nosso coração, como diz 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 18. Quando nós aceitamos a Cristo no nosso coração, nós carregamos a marca de Cristo em nós, o perfume de Cristo em nós,
Então nós precisamos estar com o nosso coração circuncidado, o nosso homem interior rendido a Cristo pela sua palavra. E para adorar a Deus, não um outro detalhe da leitura, nos versículos 18 a 19, que para adorar a Deus não pode se usar os costumes pagãos. Precisa ser com ordem e decência. Por isso, Deus se preocupa com as vestes do sacerdote. Deus se preocupa com o cabelo do sacerdote, de como ele ia se apresentar. E hoje para nós não é diferente. Nós somos o sacerdócio real, diz 1 Pedro. 1 Pedro diz que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus. Então nós também precisamos nos preocupar em não adorar a Deus de qualquer maneira, mas adorar a Deus com vestes, com ordem, com decência, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque hoje é o dia do Senhor, é o domingo, o dia que vamos à Tua casa, que vamos à igreja, que vamos cultuar, que vamos adorar, que possamos adorar ao Senhor com um coração aberto, com um coração sincero, que possamos, ó Deus querido, a exemplo dos sacerdotes, que se purificavam para entrar no Santo dos Santos, que nós também, Pai, possamos nos purificar para estar em adoração na comunidade de fé. Paizinho querido, obrigada, Pai, pela Tua presença, obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra o que devemos fazer. Pai, eu quero orar agora, Deus, por aqueles que nos acompanham, Senhor. Quero orar, ó Pai, por aquelas vidas que estão entristecidas, amarguradas, que estão angustiadas. Pai de poder e de graça, traz alívio, traz consolo, traz refrigério. Pai querido, aqueles amigos e amigas que estão passando por lutas financeiras, que o Senhor possa trazer provisão, Pai, assim como o Senhor trazia provisão aos sacerdotes, que o Senhor possa trazer provisão para aqueles que estão em lutas financeiras, Pai. Aqueles que estão enfermos, Deus, como minha sobrinha Carla Fabiana, lutando contra o câncer, Pastor Marcos, a Melissa com aquela paralisia da face. Paizinho querido, traz cura para todo aquele que está enfermo, porque Tu és o Jeová Rafá, o Deus que nos cura, Pai. Então vem com Tua boa mão no dia de hoje, curando toda a enfermidade. A vida do Ingo, Deus, eu coloco ele diante de Ti, as dores que ele tem sentido, Pai, Deus de poder, em nome de Jesus, Pai, cura toda a enfermidade, Deus. Pai querido, Pai santo, toma, Deus querido, meus filhos e filhas, genros e nora, netos e netas, toma nas Tuas mãos no dia de hoje, Pai, que eles possam se apresentar diante de Ti com seus corações circuncidados, purificados, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha filha Liliane, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Abençoa, Pai, a sua vida. Pai querido, dá a ela os dons para que ela possa continuar fazendo a Tua obra, Pai. Para que ela possa colocar sempre, elencar em primeiro lugar as coisas do Senhor na vida dela, Pai. Que ela tenha a alegria do Senhor no dia de hoje. Que ela seja uma bênção, Pai. Que ela seja uma bênção como esposa, uma bênção como filha, uma bênção como mãe, como irmã. Paizinho querido, que o Senhor derrame sobre a vida dela Teu amor e cuidado. Pai, que ela aprenda cada vez mais Te amar e Te servir de todo o coração, Pai. Esconde ela atrás da Tua cruz, Pai. Esconde a Tua filha atrás da Tua cruz.
que ela vença as suas batalhas, as suas lutas, ó Pai. Toma sua vida profissional, abençoa sua vida profissional. Dá a ela, Senhor Deus, inteligência emocional para lidar com todas as coisas, Pai. Eu a entrego nas tuas mãos, ó Deus. Paizinho querido, abençoa nossa vida no dia de hoje. Meus amigos de perto e de longe, os enlutados, Deus, eu peço o teu conforto e consolo. Paizinho querido, sê conosco, que a tua presença nos inunde o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Lembra de fazer a diferença na vida de alguém, sendo Jesus para essa pessoa, abençoando essa pessoa. Até amanhã, se Deus nos permitir.